Bom dia. A gente quer valer o nosso amor e o nosso suor. E bom dia. Estamos aqui em mais uma live. Ao fundo, acho que vocês podem escutar. A gente quer mais amor e emoção. E queremos vender muita saúde. Queremos viver a liberdade. Coisa boa! Bom dia! Vamos lá! Tem não! Bom, pessoal, é nesse espírito que eu quero começar a nossa live de hoje, ok? Ao som de Gonzaguinha, os melhores de Gonzaguinha, maravilhoso cantor brasileiro, representante lindo. E eu quero começar essa live com muita alegria, muita disposição, porque é o que a gente quer, não é isso? Gente, eu sou a Tita, mais conhecida como Cíntia. Mas eu prefiro que me chamem de Tita, porque é como me chamam aqui na minha família, ok? Então, pessoal, eu quero começar hoje a nossa live falando desse espírito maravilhoso, que é o espírito da língua portuguesa. Que delícia! Eita! Olha, um pouquinho de forró. Quem tiver com saudade, os professores que estiverem fora do Brasil, aqueles que são professores de português para estrangeiros. Eita, eu vou até aumentar. Vamos embora. Pouquinho de forró. Ei, delícia. Ei, Brasilzão. Oh, delícia. Então vamos lá, porque senão a gente vai ficar a manhã toda somente escutando música e cadê o conteúdo que não vem? Bom dia, gente. Bom dia para todos vocês, brasileiros, angolanos, moçambicanos, portugueses, aqueles professores de língua portuguesa, aqueles que têm o prazer de representar essa língua, o prazer de representar a sua cultura, o prazer de representar os países de língua portuguesa. E é por vocês que eu estou aqui, professores. Eu sou professora de língua portuguesa aqui no Brasil. Continuo sendo professora tanto para brasileiros como para estrangeiros. Mas já fui professora durante muitos anos fora do Brasil. E eu sei como é difícil, professores, estarmos às vezes em países diferentes. Saudade danada que dá, né? Da nossa pátria, do nosso país. É isso mesmo. Saudade é uma palavra maravilhosa, né? Nós temos esse sentido, esse significado em língua portuguesa que é lindo. Eu amo essa palavra, né? Então, professores, hoje eu quero começar o nosso tema falando dos países que falam português. Mas para isso, pessoal, eu também tenho uma colinha, que eu não sou boba, tenho minhas anotações, certo? Então é o seguinte, nós fazemos parte da comunidade dos países de língua portuguesa, comunidade gostosa, dengosa, que delícia! E nesse sentido, nós aqui, como professores de língua portuguesa, né, é muito importante nós abordarmos esse tema. Porque muitas vezes, quando nós falamos de língua portuguesa, mesmo no nosso país, né, e principalmente quando a gente ensina estrangeiros, é importante a gente lidar com essa informação de que há outros países falando português pelo mundo. Há vários países.
A nossa comunidade é uma comunidade muito bonita. É uma comunidade que ela está espalhada em vários continentes. Nós temos países na América, por exemplo, né? Na América nós temos não países, mas nós temos o Brasil como representante da língua portuguesa. Olha que delícia, né? Da qual eu sou partícipe, ok? Eu sou representante. Então, pessoal, olha só. Nós temos também na Europa, Portugal, na Ásia, Timor-Leste, na África, oh meu Deus, que beleza, quantos representantes. Olha, nós temos aqui Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique. Gente, olha quantos países que estão falando português no mundo. Olha quantas oportunidades nossos alunos terão, inclusive nós mesmos. Teremos de fazermos amizades, de conhecermos pessoas, de conhecermos culturas aí pelo mundo afora. Então, é muito importante quando a gente abre essa janela do conhecimento com relação a essa comunidade, a esses países lusófonos. Ai, gente, cada um com suas características, né? Cada um com a sua história, com seu contexto, com a sua economia, com as suas políticas, ideologias, educação. Ai, gente, então é muita informação, é muita coisa boa que nós precisamos mediar, né, com os nossos alunos, porque, bom, se nós somos representantes da língua portuguesa, então é muito conveniente que nós falemos mais da nossa própria comunidade, né? Da nossa própria comunidade. E vejam, eu gosto muito nas minhas aulas, eu estou explicando isso hoje para vocês, professores, porque eu tenho notado a falta, né, dessa informação nas aulas de língua portuguesa. E é muito interessante porque nas minhas capacitações de professores de língua portuguesa, principalmente para estrangeiros, nessas capacitações eu tenho observado que às vezes esse tema tem ficado de fora. Mas ele deve ser um dos primeiros temas a serem abordados nas nossas aulas. Porque as pessoas, elas precisam saber por que elas vão aprender português e onde é que elas vão utilizar essa língua tão linda, né? Onde que elas vão poder falar português, viajar para conhecer e falar tranquilamente, além do mercado de trabalho, além dos estudos, elas podem conhecer esses países. Então, veja que benefício para nós e para a nossa comunidade é abordarmos mais o tema dos países que falam língua portuguesa, certo? Então, assim, eu estou de um lado do mar, eu estou além mar, e tem muita gente lá nas outras terras. E tem muita gente boa, muita gente interessante, muita gente de cultura interessante, diferente, forte também, ok? E pelas minhas características, vocês podem ver que eu tenho muito a ver com eles também, certo? Com muito orgulho eu falo disso. Então, gente, saber quais são esses países, informar os nossos alunos de todas essas possibilidades é muito importante. Então, meu professor, minha professora, meus queridos que estão aí na labuta, no dia a dia, na sala de aula, ensinando, às vezes ensinando de um modo até difícil, né? Difícil, porque nós que somos da educação, nós sabemos da nossa realidade. Eu sou professora de escola pública, com muito orgulho.
orgulho. E nesse sentido, nós nos deparamos, e eu sei que muitos de vocês, professores, vocês se deparam com as mesmas situações que eu. Às vezes uma sala de aula mais ou menos, né? Um pouquinho desorganizada, não digo desorganizada, mas desajeitada, que a gente tenta ajeitar, arrumar do nosso modo para que a aula possa ser boa, possa ser dinâmica, né? Então, nesse sentido, nós sabemos das nossas peculiaridades, das nossas realidades, do nosso contexto social, né? Então, nós nos deparamos com tudo isso. E vocês, eu tenho certeza que muitos, não vou falar de todos, mas muitos passam por essas situações também, né? Nossos imprevistos. Isso acontece, gente, faz parte da prática docente, do fazer docente. Então, nós, como professores, é muito importante a gente trazer à tona essa realidade, mostrar quais são esses países, quem são essas pessoas que falam português também, que estão espalhados pelo mundo afora. E eu estou falando isso para professores justamente, olha o nome do nosso canal, professores de português pelo mundo. Ou seja, eu estou aqui conclamando, chamando, reunindo meus amigos, meus colegas de profissão que estão espalhados pelo mundo, que se sentem sozinhos nessa batalha da prática docente. Estou chamando vocês para participarem desse canal, para que a gente possa trocar saberes, para que a gente possa fazer uma troca, um intercâmbio de informações, de experiências, de alegrias, de tristeza, né, de vitórias. Então, gente, vamos lá, professores, vamos nos reunir. Eu quero chamar os professores de outras nações que falam português para que me ajudem nessa jornada, para a gente se reunir e realmente fazer da língua portuguesa uma língua que ela possa ser estudada em vários locais, né? Uma língua que a gente possa disseminar melhor e mais a língua portuguesa, ok? Então, nós com nossos saberes, é a nossa cultura. Então, estou chamando vocês, professores que são da Angola, professores que são de Angola, de Moçambique, ok? Portugal, do Brasil, de onde eu sou, São Tomé e Príncipe, né? No início, quando eu comecei esse canal, eu tive uma grata surpresa de um grupo, dois irmãos, não é um grupo, é uma dupla, Calema, e eles aqui se inscreveram, sabe? Eu achei tão linda a participação deles, e eu já coloquei músicas deles aqui, música que eu achei fantástica, e eu quero pedir que você, professor do Timor-Leste, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, que vocês venham, participem mesmo, que vocês me digam como que é aí no país de vocês. Eu vou dizer como que é aqui no meu país. Muitas vezes nós estamos tão separados, né? E a gente não sabe muito bem, assim, o que está acontecendo aí com vocês, nem vocês sabem o que está acontecendo por aqui. Às vezes as notícias chegam, mas não chegam completas. Então eu quero aqui chamar vocês para que a gente possa compartilhar saberes de uma língua que é uma língua comum entre tantas nações lindas. Perfeito? Então, pessoal, olha, eu quero dar uma ideia aqui para vocês que trabalham com língua portuguesa, mesmo língua portuguesa L1 como língua materna, língua portuguesa L2, língua portuguesa como língua estrangeira, ou língua de acolhimento, né? Aqui no Brasil nós estamos muito trabalhando com essa ideia, língua de acolhimento, de pessoas que estão chegando de outras regiões, né? Precisam aprender a língua portuguesa, então a língua de acolhimento também, ok? Então, são várias as vertentes. Então, que a gente possa se unir
para de verdade fazermos um trabalho bonito e bacana. Como ideia, eu coloquei até o nome do projetinho de Estojo de Ideias. Olha que legal, né? Estojo de ideia. O que é um estojo? Um lugar, um suporte onde vocês podem guardar o quê? Podem guardar caneta, podem guardar lápis, podem guardar borracha. É um estojo. Então, no estojo, pessoal, nesse nosso estojo de ideias, eu quero dar uma ideia legal para vocês. Mas vocês não precisam fazer exatamente como eu vou falar. Vocês podem adaptar as ideias de vocês, as necessidades, ao contexto de vocês, ao objetivo da aula de vocês, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalho com língua portuguesa, L1 e L2, né, como língua mãe, né, como nativa e como língua para estrangeiros, eu gosto muito de trabalhar a comunidade de países de língua portuguesa. Eu amo trabalhar essa ideia. De modo geral, para que a gente não perca muitas aulas, porque a gente sabe que a gente tem um cronograma a seguir, né? Então, nós trabalhamos aí com um cronograma e a gente precisa seguir aí básico 1, básico 2, essas coisas que nós sabemos do mundo de professores de língua estrangeira. Então, para que a gente não perca tanto tempo falando de cada país, a gente pode fazer assim. A gente pode dividir os alunos em grupos. E os grupos terão os nomes dos países, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui, Moçambique, o grupo de Moçambique, o grupo de Timor-Leste, do Brasil, de Portugal, da Angola, de Cabo Verde. Então, a gente faz essa distribuição dos alunos em grupos, mas, gente, se o aluno não quiser trabalhar em grupo, não há problema. Não, a gente não tem que ficar trabalhando com essa ideia de vamos trabalhar somente em grupo, porque o mercado de trabalho exige que a pessoa trabalhe em grupo, seja coletivo. Não, calma, não é assim. Nós temos várias especificidades em sala de aula, vários alunos, e às vezes alguns não se sentem confortáveis em trabalhar em grupo, ok? Então, a minha ideia é para trabalharmos em grupo, porém, se um aluno não quiser, não há problema, ele faz o trabalhinho dele sozinho, ok? Sozinho. E aí, nesse sentido, vocês vão fazer um seminário. Vocês vão orientar esses alunos. É muito importante aqui, olha, o processo. Inclusive, eu coloquei um post. Vejam nos meus posts, eu coloquei um feed. E nesse feed eu falo justamente dos países de língua portuguesa, tá? Da CPLP. Então, nesse sentido, vocês vão fazer essa distribuição. Olhem o post, vejam que eu coloquei lá de ideias, os países, suas capitais. Eu não falei muita coisa, não me estendi muito para não ficar um post muito grande, justamente porque eu pretendia fazer esse vídeo, né? Então, nesse sentido, o que vocês podem fazer? Então, feita a distribuição dos alunos por grupos, por países, vocês vão dar as seguintes ideias. Olha, pessoal, vocês vão fazer uma apresentação para mim, né? Cada um tem a sua realidade, ok? Vocês não precisam exigir dos alunos de vocês impressão de material. Não é o intuito gastar folha, imprimir, gastar dinheiro. Não é isso, ok? Não é isso. Salvo se você, professor, estiver em uma posição privilegiada onde o seu aluno tem condições de fazer uma impressão de uma imagem. Mas hoje nós temos a tecnologia. Mas o professor que não tiver tecnologia, não tiver como imprimir, vamos trabalhar de boca. Não tem problema, vamos trabalhar de boca, certo? Nós somos professores e precisamos nos adaptar a tudo, ok? As tecnologias e a falta de tecnologia. Bom, não é a falta de tecnologia, porque a fala, né? A exposição da sua aula já é uma forma muito inovadora de fazer essa apresentação. Então, a gente pode fazer o seguinte. Bom, vou dar ideia para quem gosta do recurso tecnológico. Diga para os alunos prepararem um PowerPoint, ok? Slides mais recheado
de imagens, não é para ficar tirando lá do Wikipédia, do Google, textos do tamanho do mundo, colar lá e apresentar e ficar lendo. Não é o intuito. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar imagens. Por quê? Se eu não sei muito sobre a Guiné, né? Se eu não sei muito sobre Cabo Verde, se eu não sei muito sobre Angola, se eu não sei muito sobre o Brasil, o que eu vou fazer? Eu tenho que trazer informações para criar essa ideia na mente do meu aluno. Ele precisa saber que país é esse. Ó, como diz Renato Russo, que país é esse? Então, eles precisam trazer imagens. Agora, de quê? Imagens de quê? Então, cada slide, ele vai trazer um tema. E é isso que eles vão fazer na divisão do grupo. Cada pessoinha vai ficar com um subtema. Vou falar do Timor-Leste. Qual o meu subtema? Bom, moeda. Então, alguém do grupo fala sobre a moeda, quanto que vale em relação ao dólar, ao euro, né? Se você for professor aqui no Brasil com relação ao real, se você for professor em outro país com relação à sua moeda local, ok? E aí vocês precisam trabalhar um pouquinho sobre a moeda. Não é para falar de economia aqui, não, gente. É só para a pessoa saber, quando ela for viajar, qual é o dinheirinho que ela precisa utilizar lá naquele país, certo? Bom, outro subtema para outro aluno agora. A bandeira é muito importante, a bandeira é uma identidade, né? Ela faz parte da constituição do país, então, por que aquela bandeira tem aquelas cores, né? Qual o significado? Tem alguma frase? O que quer dizer aquela frase? O que quer dizer aquelas imagens? Ou as cores? Tudo isso é importante. Outra coisa boa para se falar música. Qual é o estilo musical daquele local? Não existe só um. No Brasil não tem só samba, não, ok? A gente tem forró, eu coloquei forró aqui para vocês, né? Então a gente tem forró, tem sertanejo. Então, quais são os estilos? Peguem pelo menos uns 3, tá bom? Uns 3 e tragam um representante do estilo, certo? Ah, bom, forró. Qual é o representante? Luiz Gonzaga. Ai, que delícia. Tem outros? Tem, mas vamos devagar, porque eles precisam, né? Eles ainda estão começando a falar português, então eles estão ainda se familiarizando com a língua portuguesa. Mas você pode fazer isso com alunos mais avançados, tá, professor? Como uma revisão, os alunos lá do intermediário também, ou do avançado. Vocês podem, se vocês não fizeram essa atividade ainda, podem trazê-la, ainda há tempo. Bom, outra coisa, trabalhar um poema do lugar, olha, literatura, um poema, uma crônica, um conto, uma prosa, alguma coisa que represente, traga um representante. Ah, no Brasil, o que eu posso trabalhar? Carlos Drummond de Andrade, que legal, né? Então, há muitas possibilidades. Vocês podem trabalhar o poeta, né, escritor, autor do país. Então, estou falando Timor-Leste, quero saber qual é a moeda, a bandeira, se tem um poema, um representante da literatura, ok? Posso trazer também uma música de lá, certo? Um representante. Vocês podem falar sobre lendas. Qual é a lenda? Aqui no Brasil é muito gostosa a lenda do boto cor-de-rosa. Quem não conhece? Se você não conhecer, vá atrás, corra, ok? Então, traga uma lenda de lá. Um prato típico, é muito bom saber de comida e bebida. A gente tem que saber. Vamos viajar? Alunos, vocês vão viajar? Então, por favor, procurem saber qual é o prato típico, ou pratos, bebida, ok? O que o pessoal come por lá. É interessante também trabalhar pontos turísticos ou cidades turísticas. Olha que delícia, né? As referências daquele país, quais são? É muito importante, agora eu vou chamar atenção para um tema
que às vezes eu percebo que muitos dos meus colegas ficam, né, um pouco assim, receiosos de trabalhar esse tema, que são as etnias, a composição do país. Aqui no Brasil, nós temos uma variedade muito grande, uma composição muito grande, ok? Eu sou uma representante dessa composição, vocês podem ver isso pela minha cor, a cor da minha pele, pelo meu cabelo, eu faço parte dessa mistureba, ok? Brasileira. Então, eu tenho muito orgulho disso, mas eu vejo que muitos colegas não se sentem confortáveis em trabalhar esse tema. Mas é muito importante porque muitos alunos precisam saber quem são as pessoas que falam português. Essas pessoas não podem ser excluídas do processo, ok? Seja ela branca, seja ela indígena, seja ela negra, seja ela asiática, não podemos ocultar essa informação para os nossos alunos. Eles precisam saber quem são essas pessoas. Ok? Então é muito comum a falta de informação, principalmente quando a gente tem países asiáticos ou africanos, as pessoas ocultarem um pouco essa parte do processo de aprendizagem do aluno. Não é legal, né? Não é honesto, porque muitos alunos, eles vão a esses países. Eles vão, né? Então, se você tiver, professor, se você estiver aí na Europa, estiver me ouvindo, muitos dos seus alunos vão querer vir ao Brasil e vão ver o Brasil como ele é, ok? Muitas pessoas vão querer ir à África e vão ver a África como ela é. A Ásia e vão ver o Timor-Leste como ele é, ok? Então, não adianta esconder, vocês precisam ter orgulho. Nossa identidade é importante. Então, a gente precisa valorizar isso e passar isso para o nosso aluno, ok? Então, o que eu trago para vocês agora é uma visão de mundo, porque as pessoas, elas querem ter acesso às informações. A internet está aí, o Google está aí, e muitos alunos vão ter acesso e vão se perguntar: por que meus professores não comentaram sobre isso? Hã? Por que foi que eles não me disseram que tem essa característica, esse tipo de pessoa aqui? Olha, cuidado, professor. É muito importante valorizar a nossa identidade, ok? É muito importante, porque senão a nossa comunidade vai ficar sempre assim, mirradinha. E não é legal, vamos expandir esse negócio. De acordo? Se você não estiver de acordo comigo, não tem problema, professor. Eu estou aqui conversando com professores que estejam em sintonia com o que eu estou falando, que gostem da minha proposta, que se identifiquem com o que eu estou dizendo. Se você não se identificou, se você não gostou, não tem problema, professor, ok? Simplesmente abandone o barco deste canal, ok? Mas aqueles que quiserem participar desse processo, a partir desse tom que eu estou aqui falando, beleza, show de bola, estamos juntos, certo? É uma expressão muito usada aqui no Brasil, estamos juntos. Certo? Então, por favor, vamos valorizar as nossas identidades, ok? Faz parte de um processo de ensino e aprendizado intercultural, perfeito? Intercultural. Então, não puxem somente para a sardinha de vocês, né? Vamos abrir a janela da alma. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena ou se a alma não for pequena, já dizia Fernando Pessoa,
É isso? Então, pessoal, eu estou aqui justamente para dar essas ideias bacanas para vocês. Então, professores, façam essa divisão com os alunos em grupos ou individual, para quem não quiser participar. Seria bom fazer a atividade em grupo para vocês ganharem tempo, né? Então, escolham assim um dia, deem um prazo de um mês ao menos, né? Para que eles façam eles colham as informações, façam o trabalhinho deles, não precisa ser nada impresso, não precisa entregar. Essa atividade vai servir, inclusive, olha que ideia legal, de avaliação oral, ok? Vocês podem trabalhar essa ideia como a parte oral da prova. E aí o aluno não fica tão tenso, tão preocupado, o que eu vou falar? Ai, eu me chamo Tita. Ai, meu sobrenome é Mendes. Ai, eu sou de onde? Não. O processo tem que ser espontâneo, ok? Tem que ser livre de amarras. Eles vão aprender tudo isso? Vão. O importante é o uso da língua, ok? É o uso da língua. Então, se eles fizerem aqui essa apresentação, cada aluno fizer assim a explanação de cada subtema, olha que delícia! Nós vamos conhecer sobre os países, nós vamos ter as informações básicas, né, de comida, moeda, etnias, prato típico, comida, bebida típica, poesia, literatura, de um modo dinâmico, sadio, diferente, né? Então, cuidado. Vocês precisam fazer a averiguação do processo, como eles estão indo. E aí vocês precisam perguntar a eles, professores: olha, gente, como é que vocês estão indo? Estão conseguindo informações? Não estão conseguindo, né? As imagens, estão conseguindo imagens? São as imagens corretas? Olha, eu estou aqui para ajudar, então vocês podem ajudar os alunos nesse processo. Isso não precisa ser uma atividade feita em sala de aula. Isso é para uma atividade extra classe, ok? Então, eles vão buscar as informações e no dia acordado entre vocês, combinado entre vocês, eles vão apresentar, ok? O professor que dispõe de tecnologia, de data show, né, de projetor, reservem o projetor, reservem o data show para o dia da sua aula. Professor, você também precisa se planejar quanto a isso, né? Para não ser pego de surpresa. Eu sempre indico para os meus alunos enviarem as apresentações, né? Eles podem enviar em formato PowerPoint mesmo e também em PDF, porque se houver qualquer problema de configuração, né, de computador, essas coisas, então com o PDF eu consigo abrir e fazer a exposição, tá? Cuidado, se o aluno quiser inserir um vídeo lá no PowerPoint, ele precisa, esse aluno ele precisa incluir o vídeo, né? Ele precisa mandar o vídeo para você, professor, porque senão não vai rodar, tá? Não vai aparecer o vídeo ou a música, tá bom? Então, mandem para um e-mail seu, professor, um e-mail particular. Indique que uma pessoa do grupo, o líder do grupo, vai enviar esse material prontinho, pelo menos com 3 dias de antecedência, tá bom? Para você, professor, visualizar o material, ver se tá tudo legal. Se não tiver legal, manda um feedback. Galera, tá faltando essa informação, ok? E para dar tempo de eles revisarem, mandar a informação e reenviar para você. Então, quando você tiver esse material, professor, se você tiver seu computadorzinho, né? Não dependa muito do computador da escola, não, ok? Eu tô falando para os professores que têm a tecnologia. Salve no seu computador, para que no dia você mesmo, professor, articule a apresentação. Enquanto eles apresentam, você vai ali passando os slides, coordenando, ajudando seus alunos,
Perfeito? Se o próprio aluno quiser trazer o computador dele, então você vai desconectar o Data Show, vai conectar no computador do aluno, vai fazer o teste, cuidado com o tempo, ok? Com as configurações, e aí ele apresenta. Beleza, né? Isso aqui são ideias pequenas. Professores que dispõem de tecnologia. Professores que não dispõem de tecnologia, mas podem imprimir as imagens para os alunos, beleza. Se você puder fazer isso e tiver recurso, não seu, da instituição onde você trabalha, ok? Então, aí você peça material das imagens, principalmente, e traga para os seus alunos, ok? Professora, é demais isso, a minha escola não vai me ajudar. Então, se o seu aluno puder, então ele imprima pelo menos uma foto de cada coisa, ok? Ele pode fazer o seguinte, imprimir em uma folha várias fotinhas, ok? Fica uma impressão só, uma fotinha da bandeira, da moeda, de um prato típico, certo? Das pessoas do país, da população, para a gente saber quem são aquelas pessoas. Professor que não tem essas possibilidades todas. Então, professor, trabalhe realmente com o mundo das ideias. Diga para os seus alunos irem a uma biblioteca, pesquisarem, né? Se ele tem ali um acesso restrito à internet na própria escola, marque para que ele vá lá e trabalhe com um grupinho e tenha acesso a essas informações na própria escola. Se você for professor de um instituto de idiomas, de uma escola de idiomas, de modo geral, de uma universidade, de modo geral, o aluno ele vai ter uma condição, né, para fazer essa pesquisa, ok? Então, eu estou dando aqui as várias possibilidades porque eu sei que nós temos vários contextos, né, educacionais aí pelo mundo, de acordo? Então, aí, professor, não tenho nenhum recurso, tem sua voz. Façam a ciranda, façam a roda, coloque todo mundo em círculo e cada grupo apresente oralmente ali também suas informações. Olha, a moeda do Brasil se chama real. Lá as pessoas gostam de comer vatapá, gostam de comer cuscuz, gostam de comer feijoada, churrasco. A conversa já vai ser de grande valia no aprendizado desses alunos. De acordo? Se vocês quiserem trabalhar isso em tom, né, de histórias, né, podem contar como se fosse mesmo assim, vamos fazer uma ciranda aqui, vamos abrir a rodinha e vamos contar aí o que vocês aprenderam sobre os países de língua portuguesa. Vamos lá, gente, todo mundo em círculo, vou ficar aqui observando. Show de bola! Gente, qualquer coisa pode ser feita. A gente só precisa ter ideias e sagacidade para isso, velocidade também, ok? Porque nem sempre a tecnologia vai ajudar. Porque pode faltar eletricidade, a internet pode cair, muitas coisas podem acontecer. O computador da escola pode estar com outro professor, entendeu? O projetor pode estar quebrado, 1000 coisas podem acontecer. Trabalhem então, se quiserem, com cartolina, não tem problema. Olha que beleza, eu vim dessa educação, né? Onde eu tinha que apresentar meus trabalhinhos com cartolina. Hoje eu estou aqui fazendo a live para vocês. Mas nem sempre foi assim a educação. E no Brasil, a educação não é assim. Em vários outros países, a educação também não é assim tão linda e maravilhosa. Nós temos várias realidades, ok? Então, mesmo fora do Brasil, eu tinha muitas realidades. Coisas que eu poderia fazer e coisas que eu não poderia fazer. Eu tinha que criar, então, algumas soluções para aquele problema. Então, professores, aqui a ideia é não desistir do processo,
que vocês sejam mais criativos, incluam os países de língua portuguesa para isso e conversem sobre eles continuamente com seus alunos. Tragam música. Olha aqui no nosso canal, eu nem conheci o Calema, gente, eu já conheci. E engraçado, eles são Mendes como eu. Olha que delícia. Eu nem sabia, do outro lado do oceano tem alguém que é Mendes. Olha que legal. Então, são descobertas. E essas descobertas acontecem quando nós pesquisamos, quando nós vamos atrás. Então, professores, eu espero que essa ideia tenha sido bacana para vocês. Se vocês estiverem de acordo, digam aí para mim, comentem, né? Ou mandem aí uma mensagem no direct, se você for mais tímido. Se vocês têm outra proposta, tragam. Gente, aqui a gente não quer cortar as asas de ninguém. A gente quer compartilhar saberes. Se eu tive essa ideia, eu posso ter outras também que eu ainda não trouxe, né? Talvez em algum outro momento eu traga. Se vocês tiverem a ideia de vocês, vocês podem trazer, vamos compartilhar. O momento é este. Ainda mais agora, né, em época de pandemia, onde os alunos estão em suas casas, a gente não está podendo viajar com tranquilidade. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho também com os nossos alunos que são alunos online também, né? Tem professores que ainda continuam aí do modo online. Então, gente, o importante é compartilhar saberes. E eu vou ficar muito feliz se vocês trouxerem mais ideias para, né, a execução do conhecimento, do objetivo de se conhecer os países de língua portuguesa. De acordo? Então, depois a gente fala sobre outras atividades que nós precisamos fazer em sala. Mas no momento vamos trabalhar este. Então, olha, eu vou sempre colocando um post e depois eu faço um vídeo para comentá-lo. Certo? É mais ou menos como a gente faz em sala. A gente faz as anotações e a gente comenta. Só que eu preciso ter um feedback de vocês. Então, eu gostaria que vocês comentassem, por gentileza, essa ideia, ok? Inclusive porque esse feedback, essa avaliação que a gente precisa fazer, nos dá recurso para melhorarmos na nossa prática. De acordo? Eu vejo sempre assim, tá bom? Então, professores, eu quero agradecer por vocês me acompanharem. Estou muito feliz, de verdade. Estou aqui em Brasília. Aqui está um mix de chuva e de sol. Já choveu muito, já fez um solzinho. O dia está ali meio nublado, mas saiu um pouquinho de sol. Chegou a primavera, então por isso que eu estou utilizando esse filtro aí em homenagem à primavera. Aqui na parte sul, no hemisfério sul, chegou a primavera. Estamos muito felizes, ok? Vai chegar o verão, eu amo o verão também, é a minha estação. Então, pessoal, eu quero agradecer pela participação de vocês, tá? Então, olha, se vocês gostarem, se vocês já gostaram, né? Vocês, por gentileza, me ajudem, né? Curtam a minha página, façam parte da página. Estou aqui para ajudá-los, perfeito? Grande abraço para vocês. E é hora de quê? De a gente se divertir se despedir com música. Grandes encontros na estrada do amor, assim diz Gonzaguinha, grandes encontros neste canal. Eu espero que sejam encontros de amor, encontros de solidariedade, reciprocidade. E com muita leveza, como diz a canção, de mãos carinhosas. Porque somos docentes, somos professores e é da nossa profissão acolhermos. Então, vamos nos acolher.
Beijo, meus amados. Cheiro no cangote. Tchau.